O nosso interior é o nosso exterior. Isto quer dizer que o nosso exterior ele depende do nosso interior. Mas não existe esta diferença entre o interior e o exterior. Por isso que este reflexo que acontece em nossa vida, ele depende de como que está o nosso interior. Agora, se o nosso interior estiver distorcido, quer dizer que todo o nosso reflexo será também distorcido. Por quê? Porque o nosso interior está distorcido. E podemos resumir este interior como o nosso dicionário interior. O dicionário interior, ele quer dizer que existem palavras que estão ali, mas as suas traduções não estão, ou seja, as traduções dessas palavras que estão ali, eles não estão devidamente. Às vezes estas palavras podem estar meio distorcidas, podem estar meio confusas. Talvez essas palavras eles não estejam bem conforme como deveria. Essas traduções eles precisam ser consertadas. Então isso é o que a gente chama de língua essência, o dicionário interior. Por isso que eu disponibilizo este e-book que fala sobre nós consertarmos, de que existe um dicionário dentro de nós que nos dá uma visão sobre a manifestação de uma forma que ele corrige o nosso interior, de que para que a gente venha manifestar de uma forma de que tudo que a gente vive, tudo aquilo que a gente vive no exterior, tudo aquilo que a gente manifesta, existe uma linguagem que é necessária com que isso venha estar bem conectado em nós. Às vezes a gente pensa em alguma coisa, mas a coisa que a gente está pensando, o desejo que a gente tem, naquele dicionário ele pode significar uma outra coisa. É por isso que às vezes quando a gente quer alguma coisa, parece que acontecem outras coisas. Por quê? Porque o nosso dicionário ele precisa ser consertado. Porque o nosso dicionário ele não está verdadeiro, não está alinhado, não existe aquele alinhamento, aquela harmonia entre essas multidimensões. E é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa configurar em nós. Assim, a visão que você tem sobre você mesmo, ele está determinando todas as coisas. Se você não sabe, este é o segundo vídeo. A continuação do vídeo que fala sobre de que a manifestação é uma armadilha e que existem regras para que a gente venha vencer, para que a gente venha aplicar e que isso venha remoldar a nossa visão sobre a manifestação. Fiquei sabendo que alguns estavam esperando por este vídeo, então por isso que eu preparei este vídeo para este momento. Então, a visão que nós temos sobre as coisas, isto está determinando todas as coisas. E este vídeo eu estou compartilhando como se fosse uma mistura, onde eu incluo o tempo, onde eu estou incluindo a manifestação e várias dúvidas que nós temos sobre o tempo, sobre... Algumas pessoas querem saber mais sobre o tempo, sobre esse termo de realidades paralelas. Eu fiquei vendo ali, alguns de vocês estavam falando com que eu pudesse comentar mais sobre isso. Mas eu tenho uma versão onde eu já compartilho as coisas. E isso tem a ver com a forma como eu enxergo as coisas, de uma forma mais livre. Por isso que eu vou compartilhar este vídeo, este tema com você, e você venha entender mais, venha expandir mais sobre este conceito, e que isso faça o sentido para você, e como é que a gente venha lidar com isso, a gente venha aplicar isso em nossa vida. Então, o nosso dicionário interior, ele determina todas as coisas. O seu dicionário interior, ele determina tudo aquilo que você está vivendo. Então, o conceito da existência sobre Deus, na verdade, é simplesmente uma forma de você poder configurar este dicionário interior. As pessoas, os homens, eles querem consertar o seu dicionário interior, então eles buscam a Deus. O Deus, a forma como eles conhecerem sobre Deus, isto vai dar uma estrutura de visão, ou seja, isto vai dar uma visão sobre o que Deus faz. Como é que ele é, quem ele é. Conhecendo a ele, na verdade você está conhecendo a você. Você está conhecendo os princípios internos. Você está conhecendo o seu estado sagrado, a sua verdade interior. Então, aquele conhecimento que as pessoas têm sobre Deus, isso está remoldando o seu dicionário interior. E, consequentemente, isso está influenciando toda a nossa vida.
está influenciando tudo aquilo que a gente estará vivendo. E isso é uma das formas de você entender mais sobre os conceitos, sobre os multiversos, sobre a multidimensionalidade. Então, o conceito sobre nós termos o nosso interior, na verdade, o nosso interior, na verdade, o nosso interior, este ponto aqui, é a expressão de vida. É uma expressão sobre aquilo que a gente é, de uma forma mais completa. Porque essa expressão de vida, ele vivifica você. Nós estamos movendo o nosso corpo porque esta vida está dentro de nós. E assim a gente tem um conceito, a gente tem uma noção sobre o nosso interior. A gente chama de interior porque nós temos essa sensação de que algo está dentro de nós. E que este algo que está dentro de nós, ele influencia todas as coisas que a gente vive. Então, o nosso interior, ele afeta o exterior. Então, o conhecimento que nós temos sobre Deus, o conceito que nós temos sobre a vida, o conceito que nós temos sobre o universo, tudo isso, ele está remoldando o nosso interior. Mas o nosso interior, ele é puro, ele é perfeito. Então, o que eu quero dizer é que essa noção sobre nós termos remoldando o nosso interior, na verdade, ele surge através da consciência. Percebe? Quer dizer que quando estamos falando sobre nós olhamos o nosso interior, nós estamos permitindo com que este interior ele venha ter algum significado. Este significado que você vai dar no seu interior, conhecendo a Deus, do tipo, como é que você conhece a Deus? Como é que você enxerga a vida? Qual é o conceito que você tem? Como é que você se relaciona com a vida? Será que a vida é boa? Será que você simplesmente vive através dos seus medos? Ou você acredita em um amor superior que está cuidando de você, que está sustentando a sua vida, que está sustentando a sua forma de viver, de levar as coisas? Tudo isso são formas de você dar o significado de vida. Então, ali surge a consciência. Na verdade, você está revivendo a consciência. Você está dando um significado e este significado você está formando a consciência. Então, esta consciência, nele tem este interior. Ele está aqui, ele vem aqui. Você já deu um significado. Este significado é a forma como você enxerga a vida. É por isso que dizem que nós precisamos ser livres. Nós precisamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este libertar é a forma de você não estar preso em conceitos limitados para que você venha poder dar uma possibilidade de você acreditar na vida, se conectando cada vez mais com o amor, reconhecendo o amor que nós somos sobre Deus, sobre a vida. Este amor que nos sustenta. Você não está preso nas coisas que estão na matéria, mas perceber que a matéria existem subníveis que constituem esta matéria, o nosso corpo. Existe um interior que está dando o significado na matéria. Então, por exemplo, este quadro, nós sabemos que ele é quadro porque ele tem esta consciência, a consciência que nós demos a ele, o significado que nós demos a ele. Então, ele foi feito de um quadro. Talvez ele poderia ser uma outra coisa. Não, ele pode ser o seu tênis lá no teu quarto, onde você está. Ele pode ser uma outra coisa, mas na verdade a gente deu ele o significado de o quadro. Então, essa é a forma de nós entendermos sobre o nosso interior. O nosso interior, a gente dá o significado nele, ali nasce a consciência. Agora, aqui na consciência, aqui, quando existe esta consciência, ali já existem coisas que vão nos dar um entendimento sobre os multiversos, as multidimensões. Essas multidimensões, quando a gente já fala sobre as dimensões, é porque já se trata do tempo e espaço. Okay? O tempo e o espaço, eles formam a dimensão. Então, ali começou a existir as formas de vida, as diferentes formas de vida. Assim, aqui nós temos o tempo, espaço,
E aqui no tempo e espaço, acho que vou colocar aqui. Aqui no tempo e o espaço nós temos a divisão, tá? Nós temos a divisão do tempo. Aqui no tempo nós temos o futuro, nós temos o passado e nós temos o presente. Mas como vocês já sabem, eu já tenho dito que o presente ele não existe. É simplesmente uma expressão que nós já temos como de uma forma mais normal, que nós chamamos a realidade. Então, toda essa realidade, nós chamamos ele do presente. Mas é um nível mais elevado, é um nível da consciência. Ele na verdade é uma projeção do passado. Esta projeção do passado, ele vem, como eu já falei em outros vídeos, que o passado ele surge do futuro. O futuro é o início da consciência. A consciência ele começa do futuro. Mas eu tenho muito para compartilhar mais sobre o futuro, porque existe uma vastidão sobre esse termo que a gente poderia conhecer mais. Mas então neste vídeo a gente está compartilhando sobre o termo sobre a realidade, sobre a manifestação através do tempo, sobre as múltiplas formas da realidade. Então, tudo o que acontece é que aqui no tempo nós temos a divisão. Nós temos o passado, nós temos o futuro e nós temos o presente. E essa expressão do presente, ou seja, essa expressão desta divisão, muitos de nós têm falado sobre as realidades paralelas. E então eu posso chamar de o paralelismo do tempo. Esse paralelismo do tempo, o que acontece é que eu já falava sobre o interior. Nós temos o nosso interior, mas este interior é Deus e a expressão de vida, é o que está dentro de você, que está dentro de todas as coisas. Depois deste interior surge a consciência. Aqui depois da consciência vem o tempo. O tempo nós temos as dimensões de vida, as realidades. Assim, quando nós estamos presos no tempo, nós ficamos simplesmente que nós não conseguimos ter o poder sobre o nosso interior, porque nós ficamos presos no tempo. Nós dependemos do tempo, nós ficamos condicionados e tudo isso nos faz com que a gente venha enxergar a vida de um jeito linear. Você já sabe, eu já falei sobre diferentes tipos de tempo, o tempo linear, o tempo relativo, o tempo harmônico. Então nós, quando estamos presos no tempo, nós simplesmente enxergamos a vida, a realidade, baseado no tempo linear. O tempo linear, basicamente, ele é muito mais limitado. Nós enxergamos a vida de um jeito que nós não temos o poder sobre ele. Porque isso faz com que a gente venha perder o nosso poder interior. E assim a gente acaba ficando preso na ilusão. A gente fica preso nesta realidade. A gente baseia a nossa visão em algo externo. A gente já sabe que quando se trata do externo, é porque se trata da matéria. Então, aqui na matéria existe espaço-tempo. Aqui na matéria existe o espaço-tempo. Aqui no externo existe o espaço-tempo. Mas então, o que está antes dele, nós encontramos a consciência, nós encontramos a nossa divindade. A tua divindade, você é um ser completo, você carrega esta vida dentro de você. Assim tudo que você está dando a sua atenção, você está vivificando todas as coisas. Por quê? Porque dentro da matéria já existe o interior, já existe a vida. Por isso que tudo que você está olhando, tudo que você está vendo, tudo que você está pensando, automaticamente eles já estão ganhando vida. Você já está manifestando. Mas esta manifestação não quer dizer você manifestar, quer dizer você percebê-las que estão na realidade. Que quer dizer que você simplesmente está sabendo. Você não está manifestando, você está sabendo que você tem isso. Você está sabendo de um jeito que
você está colocando isso na tua linha do tempo. Você está colocando isso na sua versão de vida. Assim, esta expressão de nós temos realidades, como eu já falava aqui, se a gente simplesmente ficar preso aqui no tempo, a gente vai enxergar as coisas de um jeito linear. A gente perde a nossa noção sobre a consciência, sobre o nosso interior. Assim, nossa vida vai ser meio aleatória. Então, o que acontece aqui no paralelismo do tempo? No paralelismo, ou seja, em realidades paralelas. Nós sabemos que o futuro é uma expressão de infinitas possibilidades. Essas infinitas possibilidades, como eu já falava, a matéria ele está constituído do espaço, tempo, consciência e o interior, a vida, a própria energia pura. Ele está constituído desses elementos todos. Assim, o que eu quero dizer que a verdade sobre a matéria quer dizer que ele, na verdade, é esta fonte, este interior, esta vida. Percebe? Então quer dizer que nós já somos todas as coisas. Quer dizer que nós já somos tudo. Nós já somos a própria realidade, nós já somos todas as coisas. Por quê? Porque isso aqui, ele forma todas as coisas, porque a matéria já está constituída desses elementos. Percebe? Então, isso que acontece em termos sobre a realidade paralela. O que acontece é que nós já temos aqui o tempo. Já sabemos que ele está dividido em partes. Nós temos o futuro, nós temos o passado, nós temos a realidade, nós temos o presente. Nós sabemos que o tempo ele começa do futuro. Então aqui no futuro existem infinitas possibilidades. Aqui no futuro já existem infinitas possibilidades. O que quer dizer que nós somos todas as possibilidades. Mas o que você vai dar a sua atenção? O que você vai dar a sua percepção? Porque você já é todas as coisas. Quando eu já falava sobre o nosso interior, de que nós somos todas as coisas, nós somos a forma como você enxerga a vida, é que vai determinar todas as coisas. Na verdade, este poder, ele não está no corpo, porque o corpo já é a matéria. Vamos considerar que a realidade aqui no físico é o nosso corpo. É o nosso corpo físico. Aqui nós somos, esta realidade é o nosso corpo físico. Mas tudo que a gente está manifestando, ele vem do nosso poder interior. Por quê? Porque tudo está refletindo. Tudo é o nosso interior. O seu interior, ele está moldando todas as coisas. Então, isso que acontece, na verdade, o seu interior, como é que está acontecendo o seu interior, que está refletindo todas as coisas? É que você, dentro de você existe a vida, existe este interior. Mas você está colocando nele uma consciência. Que tipo de consciência? Como é que você enxerga a vida? Como é que você entende a vida? Como é que você conhece a vida? Tudo isso é uma formação de consciência. A partir daqui da consciência já começa o tempo e o espaço. Aqui no tempo e o espaço nós temos aqui infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades quer dizer que tudo que você pode viver está aqui. Está no seu futuro. Então, só que este futuro é a consciência. Porque ali ele começa. A consciência no tempo ele começa no futuro. Depois é que ele vai para o passado. Depois tudo reflete. Assim, esta realidade paralela, uma vez que nós estamos vivendo todas as coisas ao mesmo tempo, este é o sentido de que nós somos todas as coisas. Nós somos todas as coisas. Por quê? Porque este é o interior. Dentro dele, dentro da matéria já existe este interior. Este interior é que vivifica todas as coisas. Por quê? Porque ele é que forma todas as coisas através da consciência, através do espaço-tempo. No espaço nós temos a matéria. No tempo nós temos a consciência que está vagando nele. Assim, tudo que está acontecendo, nós temos aqui todas as coisas. Aqui tem todas as coisas que você quer. Tudo que você pensa. As coisas que podem ser mais superficiais. Aqui existe a tua consciência. Aqui existe todas as coisas. Percebe? E o que eu quero te dizer aqui também é que nós vemos do futuro.
nós simplesmente voltamos para o passado. Porque o futuro é uma dimensão mais elevada, muito mais elevada. E esta forma de nós expressarmos essa elevação, ele está expresso no saber. Este saber é uma consciência que as coisas são bem superficiais, mas ao mesmo tempo ele é tão profunda. Por isso que ele carrega este poder de influenciar tudo que a gente pode viver. Assim, aqui na matéria existe a percepção. Percepção é a sua atenção, é o que você está agradecendo inconscientemente. Nós podemos relacionar a percepção com agradecimento. Você está agradecendo inconscientemente várias coisas. Tudo que você está vivendo, às vezes coisas que você não quer, você está agradecendo, mas você não sabe que você está agradecendo de uma forma inconsciente. Então tudo isso está refletindo na realidade, porque você todas as coisas, mas a sua percepção, ele está bagunçada, não está organizada, que você está sabendo todas as coisas. Então você pensa no mal, as coisas mal acontecem, você pensa naquilo, aquilo acontece, você está com medo, o medo se materializa em você. Você está pensando naquilo, isso é a realidade, por quê? Porque você todas as coisas, mas você deve saber direcionar qual é a percepção que você vai fazer, qual é a percepção que você vai dar, qual é a realidade que você quer, porque tudo é real, mas a diferença é que a diferença simplesmente está que esta realidade existem versões onde eles são sutis, mas eles existem. A questão é simplesmente que eles são sutis que você não está percebendo. Por que eles são sutis? Porque eles estão aqui, estão vagando na dimensão de infinitas possibilidades. Aqui existe todos os vocês. Existe você fracassado, existe você com sucesso, existe você em qualquer versão. Quer dizer que aqui a gente aqui já começa a perceber que a gente não precisa manifestar ou criar coisa alguma. Na verdade, tudo tem a ver com a nossa percepção. Porque você já é todas as coisas. E é por isso que estamos a dizer que toda a realidade, ele já está feita. Tudo já está feito, tudo está perfeito. Mas então você precisa dar a percepção ideal que você quer colocar aqui. Porque o físico, na verdade, a gente sabe que ele simplesmente é uma parte de tudo aquilo que a gente é. É simplesmente uma partícula. Então você limita ele. Você limita o que está aqui para colocá-lo aqui. Mas o lado mais vasto é essa expressão toda. Onde existe o futuro, onde existem as infinitas possibilidades. Então, isso que acontece em termos de realidades paralelas. Existe uma versão aqui, existe outra versão aqui. Existe uma versão aqui que você dá uma percepção ideal. E isso passa a ser algo mais tangível, algo mais denso. Mas tudo existe. Existem todas as versões. Então, o jeito que a gente precisa levar isso é sobre as versões. Você simplesmente enxerga qual que é a versão que você quer. Você relaciona isso ao seu desejo. Você já sabe qual que é o desejo que você tem. Então, este desejo que você tem, você deve deixar com que isso venha trabalhar ao seu favor. Não algo que vai contra você, não algo que vai te levar você a achar que você é escasso, porque você já é todas as coisas. Assim, este desejo que você tem, você simplesmente se alinha com ele. Como? Achando a versão dele. Você já tem o desejo. Esse é o passo inicial, porque você já sabe o que você quer. Então você precisa se alinhar. Você precisa achar esta versão. Quer dizer, este desejo já é uma versão do futuro. Porque o desejo é a expressão do futuro. Assim, o futuro, dentro de nós, ele se expressa como o desejo, como a consciência, como os corpos sutis estão no futuro. Então, tudo está aqui. Então, quando se diz que a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo, ele quer dizer que existem partes sutis que a gente não está percebendo, mas tudo está acontecendo. Isto é porque nós somos tudo. Porque o tempo, ele depende da consciência. Percebe? Porque antes do tempo existe a consciência. Tudo está dentro da consciência. A consciência que vai expressar que tipo de coisa que você vai colocar no tempo. Por isso que diz sobre as infinitas possibilidades, sobre as realidades paralelas. Na verdade, estas realidades paralelas é simplesmente um único corpo. É simplesmente uma única realidade. Mas existem fases, eles simplesmente são versões específicas. A versão do futuro, a versão do passado, a versão da realidade física, a versão material. Aqui você dá a sua percepção. Você simplesmente dá uma versão em que você é o que você quer. Nesta versão, você não cria nada.
você simplesmente se sintoniza nesta versão que você é, você percebe que quase nada muda. O que muda é simplesmente a percepção que você já está dando nisso daí. E a gente acha simplesmente que para que a gente venha manifestar, a gente deve implicar a energia espiritual. Na verdade, tudo já está seguindo. Basta você perceber, tudo já está seguindo. Por quê? Porque tudo está unido, não existe aquela separação. Tudo é o mesmo, tudo é a mesma expressão. Essa é uma das formas de você entender mais sobre os segredos da manifestação, os segredos sobre o tempo, sobre a percepção, sobre as infinitas possibilidades, sobre as realidades paralelas. Tudo isso, eles estão incluso. Ele vem de um único ponto. O nosso interior, a nossa energia vital, a vida que está dentro de você, mas você precisa dar o significado, conhecer mais a verdade, você se unificar com o amor. Este amor é como se fosse que a gente percebe que nós somos todas as coisas, e sendo todas as coisas, sendo um único corpo, esse corpo precisa se sustentar, quer no corpo material, quer no corpo mental, quer em infinitas formas, você precisa dar este amor. Então você se unifica. Assim você começa a alcançar o amor incondicional, que é muito mais do que aquele que às vezes nós sabemos, nós achamos que é, mas na verdade é algo que simplesmente transcende o tempo. Você percebe a consciência. Tá? Essa é uma das formas de você entender mais sobre nós acessarmos um nível de manifestação onde você já percebe a questão do tempo. De que se trata sobre a versão. Aqui já existe você. Você é todas as coisas. Este é o interior. Percebe? Acho que eu preciso comprar um outro marcador. Eu estou esquecendo de fazer isso. Este é o interior. No interior já existe a consciência. Ele nasce a consciência. E, consequentemente, já surge o tempo e o espaço. O espaço-tempo. As dimensões. As dimensões sutis. Eles habitam nessas partes. O futuro. A primeira parte são os corpos maiores. O corpo do amor, os corpos sutis, eles habitam aqui. E daí você dá um significado, uma verdade, uma convicção. Em uma delas, uma versão, ele fica aqui. Imediatamente, ele vai reviver a matéria. E assim, é tudo que nós estamos vivendo, estamos percebendo. E essa é uma das formas de nós entendermos e aprofundarmos sobre toda essa questão. Então, este foi o vídeo. Talvez eu tenha mais para falar sobre isso, porque eu não quero prolongar tanto o vídeo. Mas eu agradeço você chegar até aqui, se você chegou até aqui porque você quer conhecer. Então, em próximos vídeos eu trarei mais conteúdos, mais profundidade e nós conhecermos os segredos sobre a vida, sobre a existência e nós caminharmos. Então, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, se ajudou, se fez alguma coisa, deixe no comentário alguma coisa. E se você é novo aqui, faça a sua inscrição e compartilha com quem você acha que precisa deste vídeo. Então, eu espero encontrar você em próximos vídeos.